A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou Ana Kese e quero compartilhar algo da palavra de Deus com você. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, está escrito: Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós conhecemos essa passagem onde Deus promete que faria Abraão pai de uma grande nação, que abençoaria sua descendência, mas como ter descendentes, como ter uma grande nação, melhor dizendo, se ele ainda não havia tido nenhum descendente. E nós conhecemos a história de Sara, nós sabemos que ela enfrentou o problema para engravidar, ela não gerou no tempo que a maioria das mulheres sonhavam, e era comum, as mulheres casavam, logo em seguida engravidavam, e assim ia crescendo a sua família. Mas na vida de Sara, na vida de Abraão, algo aconteceu de diferente. Não aconteceu o que era costume comum para a maioria das mulheres. E aquilo que Sara almejava em gerar o seu maior sonho, isso não aconteceu. No lugar do grande sonho, no lugar do filho, do bebê, ela começou a gerar outras coisas. E eu trago um título para essa reflexão como: Sara, o que tens gerado? Pois bem, Sara almejava gerar uma criança, gerar um bebê, dar um descendente para o seu marido, aquele que queria levar o nome da sua família, seu patrimônio, mas ela não gerou. Quem sabe ela viu muitas mulheres que ao seu redor engravidando, tendo seus bebês, mas com ela não acontecia. E no lugar desse grande sonho, outras coisas começaram a serem geradas no coração de Sara. Então eu quero compartilhar com você alguns pontos que me chamaram a atenção. Pode ser que Sara tenha gerado expectativas. Sim, quem não gera expectativas? Criamos expectativas sobre o futuro, sobre o que vai ser da nossa família. A gente planeja, a gente sonha, a gente ora pedindo para que Deus abençoe, a gente cria expectativas em todas as áreas. E com Sara, com certeza não foi diferente. Quem sabe assim que ela casou, ela começou a gerar expectativas. Que em breve daria um descendente para o seu esposo, que teria uma grande família, mas não aconteceu. Então, Sara apenas gerou expectativas e nada se tornava concreto em relação àquele sonho. Então, criamos expectativas sobre tudo, certo? E às vezes, na nossa expectativa tão alta, a gente pede a Deus até mesmo para se apressar, como disse o salmista lá no Salmo 70, verso 1, agrada-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Mas o tempo de Deus não é o nosso, e nós precisamos entender, precisamos aceitar, melhor dizendo. Bom, Sara gera expectativas, Sara gera ansiedade, porque saiu do plano de sonhar, fazer planejamento, para ir para uma fase mais angustiante, uma fase mais talvez onde o sono dela não era mais tranquilo, porque quem sabe quantas noites ela chorava e se lamentava porque já tinham se passado 10, 20, 30, ela já estava com 40 ou quem sabe 50 anos, já tinha cessado o costume das mulheres e nada, o sonho dela não se realizava. E quem sabe ela começou a viver uma vida angustiada, triste,
porque o seu maior sonho não tinha se realizado. Já passamos por isso. Quem nunca já passou pela ansiedade? Eu acho que a gente luta quase todos os dias, né? Contra a ansiedade, porque precisamos confiar de que a nossa vida está nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Toma posse, o Senhor está cuidando de você. Embora o seu sonho ainda não tenha se realizado, você acha que já passou tempo demais e que isso não vai acontecer e você fica com medo do amanhã, ansioso. Quando a gente demonstra e vive uma vida ansiosa e angustiante, a gente simplesmente está se comportando como filho que não acredita que a sua vida está sendo cuidada pelo Pai. E o nosso Deus, ele é Pai zeloso. O nosso Deus, ele cuida de nós ao seu tempo, ao seu modo. Então, não é na hora que eu quero. Não é na hora que eu acho que tem que ser. Porque às vezes a gente tenta criar situações para tentar ajudar Deus. Foi então que Sara, ela gerou ansiedade, tristeza e precipitação. Sara se precipitou. O sonho não se realizava. E ela já tinha em mente que não ia se realizar. E Deus já tinha feito a promessa a Abraão. Mas ela não conhecia Deus. Ela só ouvia falar. Abraão contava, porque no passado eles vieram de uma cultura idólatra e agora serviam um Deus invisível. Quem é esse Deus? O que tem escrito sobre ele? Então Sara não tinha relacionamento com Deus para confiar a ponto de viver uma vida em paz e tranquila de que Deus estava cuidando. Então ela tenta dar um jeitinho e aí ela vai se precipitar. Então você já conhece, ela pega a sua serva H, dá para o seu marido para que ele coabite com ela, para que assim dê um descendente para ele. Era o projeto de Deus? Não. Mas ela quis dar um jeitinho, porque ela não conseguiu ter a capacidade de crer que Deus é poderoso para fazer. E Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso, bondoso, que mesmo assim, ele não desistiu de cumprir a promessa que ele tinha feito, porque ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, mesmo Sara se precipitando, mesmo Sara se conformando, mesmo Sara duvidando, olha quanta coisa foi sendo gerada dentro de Sara. Mesmo ela duvidando, quando chega os 3 anjos para conversar com Abraão, ele pergunta: onde está Sara? Abraão diz: Sara está na tenda. Daqui a 1 ano voltarei e Sara terá um filho nos braços. O que ela faz? Ela ri. Como assim? Como? Sara, há alguma coisa impossível para Deus? O Senhor nos pergunta nessa tarde, nesse dia, nessa noite, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Há alguma coisa impossível para Deus? Glória a Jesus. Não tem nada impossível para Ele. Ele muda as estações, abate reis, levanta reis. Ele abre porta onde não tem. Faz da estéril mãe de filhos. Esse é o nosso Deus. Glória a Jesus. Há alguma coisa impossível para Deus? Sara, apesar de tudo que foi gerado em seu coração durante esse processo, Deus cumpriu a sua palavra e Sara gerou. Chegou o tempo de Deus para Sara. Quem sabe Deus lá dos altos céus falou assim: eu vou mostrar para você do que eu sou capaz. E na velhice ela gerou. Na velhice. Não ovulava mais, não tinha mais ciclo menstrual, não tinha. Ela
gerou. Deus fez tudo. Eu acredito que Deus mexeu no ciclo dela, renovou, e ela ovulou, e ela gerou. Oh, glória! Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus. Não há nada impossível para Ele. Ele faz. E aquilo que Ele decretou sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro, creia, confia. Olha o que Ele disse lá em Jeremias: eu tenho plano de paz para dar o futuro que você deseja. E sabe o que Deus requer de nós? Que nós nos sujeitemos a Ele. Que nós tenhamos uma vida de fidelidade a Ele. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas dúvidas, os nossos questionamentos, Deus é Deus. E Ele faz aquilo que Ele promete. Ele cumpre. Amém? Então, receba esta palavra em seu coração. E um alerta. Mesmo depois que Sara estava com a sua bênção nas mãos, Sara ainda permitiu que outros sentimentos destrutivos surgissem. A vitória já tinha chegado, mas ela se deixou ser dominada pela raiva, pelo ciúme, talvez, pela intriga. Ela entrou em conflito com Agar, a ponto de Abraão ter que dispensar Agar, juntamente com o filho Ismael, que já estava com 13 anos. Então, que não venhamos nos deixar outros sentimentos destrutivos aflorarem no nosso coração e isso atrapalhar que venhamos viver uma vida plena, uma alegria plena, porque Deus nos abençoou. E às vezes eu fico tô com a bênção na mão e aí eu ainda fico pensando naquele sentimento, eu fico pensando naquilo que já passou, naquilo que me feriu, no tempo de dor. Eu ainda fico me lamentando o quanto eu chorei, o quanto acabou. A bênção chegou. Então toma posse daquilo que te deu e viva a alegria plena, o momento de bênção, o tempo que Deus reservou para a sua vida. Então viva com alegria. Então que venhamos cortar pela raiz toda semente destrutiva que permitimos ser plantada no nosso coração. Vamos cortar. Vamos cortar. É um rancor, é uma mágoa. Arranca, abra mão. Abra mão desses sentimentos, abra mão dessa falta de perdão, abra mão dessa tristeza, abra mão. Passou, ficou lá atrás. Olha o que Deus está fazendo novo para a sua vida. Olha o que Deus está apresentando em tuas mãos. Você consegue contemplar pelos olhos da fé? Ou você ainda vai ficar olhando aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu, o tempo que você chorou? Chorou. Agora é tempo de se alegrar. Se alegrar no Senhor, porque Ele é fiel. E não há impossível para Ele. Amém? Então fique com esta palavra. E para eu concluir, que já estourou meu tempo, Sara ela não tinha uma Bíblia para ler e ver os feitos do Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão. Sara ela não tinha escritos registrados com acontecimentos históricos da intervenção de Deus na humanidade, na vida do seu povo. Sara não tinha, mas eu e você nós temos. Nós temos registrado na palavra de Deus as maravilhas que o nosso Deus fez com o seu povo, a forma que Ele conduziu, o plano de salvação, a forma que Ele livrou o seu povo tantas das vezes, e a gente toma posse dessa palavra, desses ensinamentos. Mas mesmo assim, a gente se comporta como Sara. Se comporta como se a gente
só ouvisse falar, não tem um escrito, não tem um registro. Quem é esse Deus? Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E tá tudo aqui, na sua palavra. Então, são esses registros, são esses ensinamentos, são esses fatos históricos que fortalecem a nossa fé. A nossa realidade, às vezes, está um caos. Mas quando a gente se direciona para a palavra, nos traz uma paz, uma alegria em saber, epa, esse é o meu Deus. O meu Deus abriu o mar vermelho. O meu Deus ressuscitou um morto depois de 4 dias. O meu Jesus se entregou por mim e ressuscitou ao 3º dia. O meu Jesus é poderoso, não há nada impossível para ele. Então, esse problema, esse sonho que para você parece ser impossível, entrega nas mãos do Senhor. Como diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Então, descansa. Quem te prometeu, garante. Não sei quanto tempo você está esperando a bênção, não sei quanto tempo você está clamando por uma vitória, não sei o que você tem orado, não sei o que você tem clamado, mas Jesus sabe, ele vê. Então, que em nosso coração, no momento do processo, apenas venha estar cheio de fé, de esperança, de paz, de alegria, que possamos produzir frutos do Espírito Santo e não sentimentos destrutivos que podem até mesmo retardar as bênçãos de Deus na minha vida. Toma posse dessa palavra, eu acredito que o Espírito Santo vai traduzir aquilo que eu talvez não consegui passar, mas ele vai encaminhar para o seu coração. Volte ao texto, medite e com certeza o Espírito Santo vai ainda falar muito com você. Um grande beijo e que Deus te abençoe.